pessoal! Bem-vindos ao terceiro episódio do MITS Talks. Hoje a gente vai falar sobre prospecção B2B e para isso a gente trouxe aqui um convidado mais que especial, Juliano Dias, CEO da MITS. Seja bem-vindo, Juliano. Muito obrigado, Mari. Obrigado pela oportunidade. Parabéns por estar à frente de um projeto tão importante para a nossa empresa, para o nosso time e para os nossos clientes. E, obviamente, para todo o mercado, porque a gente está levando informação relevante para que a prospecção e os negócios e as vendas das empresas sejam melhoradas, para que aconteçam sempre mais e melhores oportunidades de negócios. Muito bom, Juliano. Antes da gente entrar no papo de prospecção, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, falar um pouquinho das suas experiências anteriores, como que foi aí a sua trajetória de formação, por onde você passou. Conta um pouquinho pra gente. Minha história é um pouco longa. Eu tenho 41 anos de idade, sou novo, mas já fiz muita coisa na vida. Tenho coisas normais e coisas curiosas, posso contar aqui rapidamente. Eu sou, como todo mundo deve perceber pelo leve sotaque, eu sou nordestino, pernambucano do interior. Para facilitar a comunicação, quando me perguntam, eu falo que sou de Recife. E eu saí do Brasil em 2017 para empreender na Europa, moro em Portugal desde essa época, para empreender com outro negócio que eu tinha. Eu sou formado em marketing, tenho especialização em liderança e inovação pelo MIT, mas, efetivamente, eu sou formado em vendas. Minha vida é vender, minha vida sempre foi voltada para vendas. Eu digo que eu tenho, sim, DNA de vendas, que eu acordo, durmo, respiro, tudo envolvendo vendas. Isso não é de hoje, eu estou em vendas há, no mínimo, 23 anos, mais ou menos, 24 anos. Tudo começou quando eu era bem novo e precisei começar a fazer negócio para bancar algumas coisas que eu queria fazer. De lá para cá, eu já passei por tudo. Já trabalhei muito tempo no mercado de automóveis, de alto padrão, automóvel de luxo no Brasil. Ali foi realmente a minha escola. Eu aprendi como vender serviço, como vender qualidade, como vender solução e não preço, né? A partir dali, eu entendi que tinham outras habilidades a desenvolver e para aproveitar e desenvolver também a minha carreira. Eu tinha um grande sonho na minha vida desde sempre. Eu queria ser piloto de avião. Eu lutei muito para isso. Eu consegui concluir esse meu sonho, essa minha formação, ali mais ou menos 2012, 2013, eu voei por 3 anos, mais ou menos, mas eu também não deixei de vender. Então, eu estava voando e eu negociava fretamento de avião, eu negociava avião, eu negociava helicóptero, eu negociava um monte de coisa. E prospecção está na minha vida desde sempre. Quando eu comecei a vender no mercado de automóveis, não é a realidade que tem hoje. Tá? Eu vendi automóvel de luxo no Nordeste 20 e tantos anos atrás. Imagino que não era exatamente a coisa mais fácil do mundo. Eu tive que me reinventar. Então, eu comecei ali a fazer prospecção. Era um caderno no telefone, coisas que eu não uso mais hoje em dia, nem o caderno nem o telefone. Mas ali, na minha visão, aquilo ali é a semente do que hoje é a MITS. Porque a partir dali, eu comecei a entender como fazer prospecção e como fazer essa venda acontecer. Do meu lado pessoal, já falei aqui, sou piloto, sou pai, tenho 3 filhos, todos moram aqui comigo, estudam aqui em Portugal. Eu toco o negócio MITS desde o início, o negócio começou aqui do lado, na cozinha da minha casa. Eu toco remotamente, a empresa é 100% remota, desde sempre, e eu toco a partir daqui, de onde eu estou falando com você.
Joia, Juliano. Agora eu queria entrar, de fato, no assunto prospecção, né? E para a gente começar, queria que você falasse o que é prospecção, né? Falar para a gente qual é a definição de prospecção, né? E qual a importância aí para as empresas. Prospectar é garantir que sua empresa tenha futuro. Prospectar é gerar insumo para o seu time comercial desenvolver negócios e gerar receita, riqueza e perpetuar o seu negócio. Um negócio, ele tem basicamente 3 saídas no futuro. Ou ele quebra, ou ele é vendido, ou ele é herdado. Garantidamente, nessas 3 situações, ou em qualquer outra situação dentro de um negócio, como eu costumo dizer, qualquer problema que um negócio tenha se resolve com venda. Se é um problema com pessoas, se você vender mais, você vai ter mais recursos para treinar mais gente. Se você tem um problema com processo, você vai vendendo mais, você consegue mais recursos para melhorar seus processos, tecnologia e tudo mais. Com essas 3 possibilidades de saída de uma empresa, eu já conheço essas 3, não conheço a 4ª, se alguém conhecer, por favor, me fale, tá? Mas com essas 3 possibilidades, ou a empresa quebra, ou ela é herdada, ou ela é vendida. Isso aqui é muito claro para mim, a diferença entre ela quebrar e não quebrar, ela quebrar e dar certo, ela ser herdada e continuar dando certo, ela ser vendida e continuar dando certo, é prospecção e venda. Uma empresa vive de resultado, uma empresa vive de lucro, ela nasceu para gerar lucro, empregar pessoas, desenvolver processos, produtos, serviços e fazer a entrega disso. Mas ela precisa gerar lucro. Senão ela não cresce. A prospecção é o início disso tudo. Então, fazer prospecção deve ser, na minha visão, a atividade número 1 de quem pensa em abrir algum negócio de qualquer segmento, em qualquer mercado, tá? Prospecção deveria ser o seu objetivo número 1. Ah, mas eu tenho muito networking, eu tenho muita indicação, eu já estou nesse mercado há 20 anos. Garantidamente, seu networking ele é limitado, ele é escasso. Ah, não é escasso, eu conheço 5.000 pessoas. Ok, quando chegar em 5.000 pessoas, vai ficar sem ninguém. Então, assim, como é que você cria essa máquina para não depender de networking, indicação para crescer? Certo? Como é que você cria uma máquina que deixe o seu negócio independente e faça o seu negócio se desenvolver, né? Prospecção é simplesmente tudo isso. Ela é a semente do lucro do teu negócio. Bom, e agora eu queria que você falasse aqui dos mitos da prospecção B2B, né? Coloquei alguns exemplos aqui pra gente, né? O primeiro deles seria que a prospecção é um processo fácil e rápido. Outro que a prospecção é só sobre cold e-mails. E quanto mais leads, melhor. Queria que você comentasse um pouco sobre esses. Maravilha. Realmente são mitos, tá? Eu falo para todo podcast, todo webinar, ou toda entrevista que eu vou dar, eu sempre falo a mesma coisa. Não tem receita de bolo, tá? Nem em prospecção, nem em venda, mas principalmente em prospecção não tem receita de bolo. Quando você fala, por exemplo, que um dos mitos é que prospecção é fácil, é rápida de fazer, rápido de dar resultado, ela pode até ser, tá? Só que isso é um acaso. Isso não é um fato e muito menos repetitivo ou recorrente ou rotineiro. Prospecção e vendas, especificamente essas duas coisas, eu vejo como ciência. Venda é processo. Prospecção não é nada mais diferente, não é nem um pouco diferente disso. Prospecção e vendas andam juntas. Prospecção é processo, prospecção é rotina, prospecção é teste, entendimento, melhoria, validação. Sendo ciência, sendo teste, análise, melhoria, novo teste e por aí vai, naturalmente ela já não pode ser rápida. E naturalmente ela não pode ser simples. Juliano, mas no meu negócio tem uma prospecção muito simples e muito rápida. Maravilha. Tente elaborar ela melhor,
gaste tempo, porque esse canal que está simples e rápido, ele provavelmente vai se esgotar rápido. Então, pense em como... Eu não quero que você que você complique a coisa, tá? E que você leve para níveis de complexidade desnecessários. Mas pense que naquele grupo e naquela forma que você está prospectando, todas elas vão ter um limite. Isso é um mercado, certo? Se você faz uma prospecção de um jeito que está vindo de forma simples e rápida e fácil e bem diferente do que sempre foi, cara, está acontecendo alguma coisa ali, aproveita o momento, tá certo? Mas tenha certeza, ele vai acabar. Então, tenta entender que tem outro caminho aqui para fazer prospecção, faz outros testes, encontra um novo mercado, encontra um novo público, encontra uma nova forma de fazer, tá? Para que você consiga expandir as possibilidades. Com relação a se é só enviar cold e-mail, ou só fazer cold call, ou qualquer outra coisa parecida, está bem longe disso, tá? Cold e-mail e cold call podem até fazer parte do processo de prospecção, mas não são essencialmente a base de tudo, tá? Eu posso fazer prospecção por diversas formas. As mais comuns são, sim, cold e-mail e cold call. O que é isso, né? E-mail frio e ligação fria é quando você manda um e-mail sem conhecer a pessoa, ou quando você liga sem conhecer a pessoa. Eu não gosto da ligação fria, eu não gosto do cold call. Eu até entendo que empresas façam cold call, mas o que se chama de cold call 2.0, que é um cold call pré-aprovado, vamos chamar assim. Tá? Você abordou o lead numa primeira vez, esse lead respondeu para você, agora você tem uma certa abertura para fazer essa ligação. Mas tudo isso está envolvido diretamente com processos e, de novo, o que eu considero como ciência. É entender onde é que estão os pontos de impacto do seu lead, do seu perfil de lead, do seu perfil de cliente ideal. Entender como é que você gera impacto desde o momento zero, seja por telefone, seja por e-mail, seja por LinkedIn, seja por onde for, seja num evento, tá? Mas que você entenda qual é a melhor forma de abordar, de se relacionar com esse lead. Então, primeiro, não é fácil nem simples. Segundo, não é só mandar cold call e cold e-mail. Você precisa saber o que falar, saber bem o que dizer no momento certo, na hora certa. Um bom exemplo disso, desculpe me prolongar, Mário, mas um bom exemplo disso são as inúmeras mensagens, provavelmente todo mundo que está ouvindo aqui recebe pelo LinkedIn, de pessoas que mandam um invite, você aceita e o que eu chamo, a pessoa chega chutando a porta com 2 pés. Então, basicamente, ela é aceita e imediatamente ela responde para você. Ela manda mensagem para você dizendo: oi, eu sou a melhor pessoa para resolver esse problema, isso. Fala um monte de coisas sobre ela, nem um pouco sobre mim, nem um pouco sobre o meu problema, e no fim vem uma pergunta: vamos marcar uma reunião. Não, eu nem li o texto, na verdade, né? Então, assim, se relacionem, conversem, abram espaço, tenham um processo, façam análise, como é que vem esse lead, como é que não vem aquele, quanto tempo esse lead leva para chegar, quanto tempo eu levo negociando, quanto tempo eu levo para fechar. Entendam, mercado a mercado, como é que você pode fazer isso da melhor forma. E o último ponto que você perguntou, quantos mais leads, melhor, é outro mito. Para mim, a regra é simples. A regra é mais e melhores negócios, mais e melhores leads, mais e melhores oportunidades na mesa. Só volume não resolve. Só volume, quando você tem... Imagina, você tem um time com 5 vendedores, tá? Ou 1 vendedor, ou 50 vendedores, enfim. E você começa a jogar volume de lead para esse time de vendedores. Como é só volume, o trabalho de atender um lead que tem perfil ou o lead que não tem perfil, o trabalho é o mesmo. Só que esse time de vendedores está gastando tempo com tudo que chega.
E se você aumenta esse volume, automaticamente você vai precisar de mais vendedor, mais mesa, mais cadeira, mais computador, mais CRM, mais tudo. Mais telefone, enfim, mais tudo. Porque o tempo do vendedor não multiplica, você precisa ter mais ali. Então, o grande foco aqui é ter mais melhores. Ter só os melhores leads, na minha visão, também não resolve. Por quê? Porque o que é o melhor lead? É o lead que está pronto para comprar? Se a gente estiver falando de B2B, com um ticket um pouquinho alto, uma negociação um pouco complexa, minimamente complexa, que envolva 2, 3, 4 pessoas numa empresa, cara, eu não sei se esse cara está pronto para te comprar em uma semana. Provavelmente não. Tu vai passar 2, 3, 4 meses negociando para fechar. Talvez fechar, certo? Ou tu vai virar para o orçamento do próximo ano. Ou seja, o negócio ficou mais longe ainda. Então, assim, o que é um lead ideal, né? O que é essa qualificação? Para mim, o que tem que ter na mesa do vendedor são mais leads, ou seja, um volume adequado para aquele time, tá? Com a qualidade que aquele time sabe trabalhar. Como é que você mede essa qualidade? Olhando para o teu CRM de vendas, entendendo. Se você não tem um CRM de vendas, procure algum, tá? Tem N opções aí, gratuitos, inclusive. Mas procure algum para organizar essas informações e para que você consiga entender de onde vem o lead, quem é que está atendendo, quanto tempo esse cara leva, como é que ele está negociando, como é que ele está fechando, etc. Então, sim, são mitos e acho que a grande verdade aqui é que não tem receita de bolo e que sim, você precisa testar a exaustão os seus canais, a sua forma de prospectar, de negociar e de vender. E aí, Juliano, até falando um pouco assim de venda complexa, né? Quando a gente fala disso, a gente tem que ter em mente que é um processo um pouco mais longo mesmo, né? Então, tanto o processo de prospecção, processo de vendas, isso tem que ser levado em conta para justamente montar esses processos ali de prospecção e levar realmente isso em conta, que vai demorar mais, geralmente, né? Para poder fechar o negócio e ter ali os melhores leads na mão, né? Sim. No negócio B2B, é bem raro que tenha negócio com decisão rápida, especialmente quando você fala com média e alta gerência de médias e grandes empresas. Quanto maior a empresa, maior a complexidade da decisão, quanto maior o nível gerencial, maior a complexidade da decisão, porque o que tem embaixo dele é muito mais complexo em termos de processo, de gente, de mudança e tudo mais. Então, tem algumas validações que devem ser feitas ali. Especificamente no nosso negócio, na MITS, especificamente na MITS, é bem comum que a gente tenha negócio, nós somos um negócio B2B que atende empresas. Então, que tem um ticket aí de algumas dezenas de milhares de reais ano, tá? Então, não é uma decisão fácil. Eu tenho que mexer no orçamento da empresa, eu tenho que entender qual é o processo que essa empresa faz hoje, como é que ela prospecta hoje, no nosso caso, como é que ela prospecta hoje, como é que ela, que resultado ela está tendo, por que é que ela está aqui na mesa, o que é que ela quer mudar. E assim, vender a venda em si é um conjunto de sim. Você não tem um sim apenas. Você tem um conjunto de sims. O cliente vai e fazer objeções, questionamento, tem dúvida, tem um monte de coisa, e você vai resolvendo esse. O pessoal usa o termo de contornar a objeção. Eu não gosto do termo de contornar, porque parece que eu estou dando a volta e não estou resolvendo, certo? Eu resolvo a objeção, e cada objeção que eu resolvo, eu recebo um sim. Na cabeça dele, ele está me dando um sim. E o que eu preciso é fazer ele falar. Então, isso resolvido. Tem mais alguma dúvida? Não tenho uma dúvida. Com isso resolvido, a gente consegue evoluir? Sim, maravilha. Daqui a pouco vai vir um outro do lado de dentro e vai dizer, mas espera aí, no meu departamento tem isso. Como funciona? Você resolve isso aqui, recebe um outro sim, e você vai indo com sim, até que chega um sim final, que é um contrato assinado, onde o cliente não tem, o líder até ali, não tem argumento, ou não tem objeção, ou não tem outras questões que impeçam o avanço, tá? Mas, de maneira geral, você tem sim um tempo de
de maturação desse negócio, tá? Que vai ali desde a proposta feita até maturação, negociação, contrato, fechamento. Mas o que é importante nisso tudo, pelo menos na minha visão, em cada momento desse, você profissional de pré-venda, você profissional de vendas, você gestor, você precisa entender o que e como vai gerar impacto no seu cliente, no seu lead. Ele só andará para frente, ele só vai avançar as casinhas que ele precisa avançar se tiver impacto do lado dele. Em resumo, o seu lead, ele tem uma situação A, que é a situação dele hoje, que está causando alguma dor, tanto que ele está aqui com você conversando aqui na mesa de reunião. Então, ele tem essa situação A, e a partir dessa situação, você precisa trabalhar esse lead para mostrar a ele que existe sim uma saída para aquilo ali e chegar numa situação B através da sua solução. Mas o foco é o problema do cliente, não é o teu produto. O teu produto é um meio. Resolva o problema do cliente. Fazendo isso, você pode até reduzir o ciclo de venda, o tempo de fechamento. Como eu falei no começo, aqui na Mits é bem comum a gente fechar, até de primeira, toda semana tem venda de fazer uma reunião de 45 minutos e já sai uma venda. Só que a gente vende uma coisa diferente. A gente vende oportunidade de negócio. Todo mundo entende, todo mundo quer. Então é muito fácil, é muito mais simples, certo? Do cliente entender, do cliente saber o que vai acontecer e tudo mais. Então acontece com muita frequência, mas não é a realidade do negócio B2B de maneira geral. Juliano, quais são os principais erros, né, quando a gente fala em prospecção? Você consegue contar pra gente? Os principais, daria para fazer uma enciclopédia. Mas vamos lá. Acredito que o primeiro grande erro comum até, prospectar tudo e todos. A gente precisa entender que qualquer negócio, qualquer solução, qualquer produto, qualquer serviço, ele nasce para resolver um problema. Pelo menos deveria. E quando ele nasce para resolver um problema, ele resolve problemas para pessoas que têm aquele problema. Juliano, mas tu está falando de pessoas ou de empresas? CNPJs são formadas por CPFs. Tá? Se eu resolvo problemas de um grupo, eu tenho um mercado. Esse mercado é limitado. E sendo limitado, ele pode ser muito grande, mas ele é limitado. Todos os mercados têm um limite. E ele sendo limitado, eu tenho que entender minimamente no início. E a cada dia que passa, eu tenho que entender um pouco mais, e mais, e mais, e mais, sobre como, quem, quando, o que, como é que acontece, o que é que acontece na mente do meu lead, do meu cliente, quem é o meu cliente ideal. Uma forma fácil de fazer isso, fácil, né? Entre aspas, fácil, de fazer isso, olhe para os seus clientes, digamos que você tem 100 clientes dentro de casa, pegue 10 clientes dos seus, tá? E entenda que esses 10 clientes aqui são os caras que mais pagam, que mais dão feedback, que mais indicam, que mais falam bem de você. Ou seja, aquilo ali é mais ou menos o seu perfil de cliente ideal. Replique esse cara. Busque, entenda quais são os perfis. Mas não prospecte tudo e todos. Porque nem tudo, nem todos vão servir para a tua solução e a tua solução certamente não servirá para tudo e todos. Acho que talvez o maior erro de quem prospecta é fazer prospecção sem critério, tá? Eu nem estou dizendo que tem que fazer o que se chama de ABM, Account Based Market, que é usar realmente a coisa, fazer prospecção, vamos dizer assim, com pinça, no detalhe, de um por um, qualificando ao máximo e tal. Não estou indo nem por aí, tá? Eu estou bem distante disso. Eu estou falando aqui, não adianta você falar com João, Maria e José se esse público não é o teu, tá? O outro ponto
Isso aí é uma falha na prospecção e na venda. Se apaixonar pelo produto e não pelo problema. O vendedor, o pré-vendedor, o SDR, o BDR, enfim, o Hunter, tá? Ele precisa se apaixonar pela solução. Desculpa, ele precisa se apaixonar pelo problema. Quando ele se apaixona pela solução, quando ele se apaixona pelo produto que ele tem, muito provavelmente ele não vai ter espaço nem para melhorar o produto que ele tem. Porque ele acredita que aquele produto é tão perfeito, tão ótimo, que vai servir para qualquer problema que ele encontra pela frente. Isso não é uma verdade. Quando você conhece seu produto e sabe qual é o problema que você resolve, você senta com o seu lead, conversa com o seu lead e faz perguntas, porque vendedor, ele não é uma máquina de falar, ele é uma máquina de fazer perguntas. Vendedor tem que fazer pergunta certeira, assertiva, inteligente e que leve o seu lead a entender, primeiro, qual é a situação dele hoje e, segundo, qual é a situação ideal e, principalmente, depois disso tudo, entender que a tua solução encaixa naquilo ali. Se encaixar. Então, falar mais sobre você do que sobre o problema do cliente, falar mais sobre o teu negócio do que sobre o problema do cliente, do lead, falar mais sobre a tua solução do que o problema do lead, cara, não faça isso. Tanto na sua prospecção, tanto na sua ligação, quanto no seu e-mail de prospecção, no LinkedIn, não faça isso. Vendedores, você tem um PPT que está falando um monte da sua empresa e nada do problema do seu cliente, por favor, converse com o seu chefe, converse com o seu líder, converse com o gerente de vendas, peça para rever isso aqui, tá? A tua solução, como eu costumo dizer aqui, você não é bom para todo mundo, mas para quem você é bom, você tem que ser muito bom. Então você precisa achar esse cara, tá? E por último, aí já é uma questão técnica. Cold e-mail provavelmente a plataforma com maior nível de comunicação do mundo e maior volume, né? E você não configurar este e-mail, tecnicamente falando, da forma correta, vai implicar em você entregar errado. E o que você quer na prospecção é entregar certo. Então, existem algumas configurações técnicas, como SPF, DKIM e outras coisas, outros termos técnicos, que você precisa configurar para garantir, ou pelo menos tentar garantir, que você não vai cair em spam, que você vai respeitar as leis, que você respeitar as regras de entregabilidade e chegar naquela caixa de entrada do seu alvo. Juliana, agora eu queria que você contasse pra gente como que surgiu a ideia da MITS, né? Como que foi essa concepção aí, essa trajetória desde quando você teve a ideia e desde quando você realmente botou em prática aí para começar a empresa. A MITS é o spin-off da minha vida. A MITS é o resumo do que eu faço há 20 e poucos anos. Eu, inclusive, um dia desse, tem um episódio interessante. Eu estava com a camisa da MITS e um amigo que fazia um tempo que eu não via me encontrou e me olhou e fez: mas o que é MITS? Porque ele me conhecia pela empresa que eu tinha antes dela. O que é MITS? Eu falei duas palavras, às vezes faz conexão entre... Eu falei duas palavras, eu falei: a gente conecta time de vendas e decisores das empresas que eles querem atender. Ele parou, olhou para mim, olhou para a marca e fez: isso é você. Eu fiz: tudo bem. É exatamente o que você faz. Eu digo: exatamente, sou eu. Só que agora com CNPJ, certo? Então, a MITS, ela veio para resolver, no momento que ela foi criada, ela veio para resolver dois problemas. Um problema era meu e o segundo problema era do mercado. Não necessariamente nessa ordem, tá? Eu fechei a minha empresa anterior logo no início da pandemia. Eu tinha uma solução para o mercado, para médias e grandes empresas que faziam compra de material gráfico, brinde, enfim.
E eu tinha uma solução. E na pandemia, ninguém comprou material gráfico, muito menos brinde, certo? Consequentemente, minha empresa foi de tantos contratos para 0 em dias. E na hora que a gente fez isso, eu chamei os sócios, pedi um tempo, a gente começou a trocar ideia e a gente decidiu fechar o negócio. Então, infelizmente, demiti o time e fechar a minha fonte de renda. E quando eu fechei a minha fonte de renda, coincidentemente, eu tinha acabado de desembarcar em Portugal. Eu passei 3 anos aqui indo e vindo, mas eu trouxe minha família e 15 dias depois eu fechei a empresa. Então, eu estava aqui com minha família custando em euro, minha mulher saiu do emprego de 15 anos, mudou de continente, obviamente estava sem emprego, tinha acabado de chegar, a gente estava em casa, estava ok, mas eu me vi numa situação, no mínimo, preocupante, né? E quando eu olhei para aquilo, eu preciso fazer alguma coisa, e o que é que eu vou fazer? E conversando com um amigo, que é sócio nosso e advisor de pré-venda, vendas, CS, enfim, Caio A. Freitas, conversando com ele, disse, cara, tu é muito bom de vender, mas tu também é muito bom de fazer prospecção. Por que tu não faz prospecção para os outros? E eu disse, vou pegar isso. Sentando para montar alguma coisa ali, acho que 2, 3 dias eu montei eu peguei, investi incríveis R$500 no negócio, tá? Sentei na cozinha da minha casa, comprei um site no Wix, um domínio, assinei 2 sistemas, 2 plataformas e transformei a área de prospecção que eu tinha na empresa anterior num negócio. E a minha regra sempre foi primeiro dia, primeiro cliente. Para mim é simples, tem que vender, tá? E no primeiro dia, eu terminei o dia com o primeiro cliente. Esse cliente era atendido só por mim, era só eu no negócio, não tinha mais ninguém. Eu costumo brincar que, além de trabalhar na cozinha, o fundo de tela era azulejo, então o negócio era bem precário, realmente. E na segunda semana eu já tinha outro cliente, por mais uma semana tinha outro cliente. Fui atrás de outra pessoa, do Leão, que trabalha com a gente aqui até hoje. Fui atrás de Leão, que trabalhava comigo na outra empresa, para me ajudar. Depois chegou outro cliente, eu fui atrás do meu braço direito na outra empresa, que também tinha saído para ser meu sócio aqui na MITS, Baltar. Eu digo que não foi um convite, foi uma intimação, e ele veio, aceitou. No início, todo mundo fazia tudo, todo mundo era financeiro, com vendedor, pré-vendedor, todo mundo fazia tudo. Mas a MITS nasceu não só pelo meu momento de desafio, mas, obviamente, que porque também o mercado estava num momento de como é que você vai encontrar novos leads se ninguém está no escritório, o cara não atende mais o fixo, né? Você vai ligar na casa do cara? Como? Né? Você vai ligar no celular do cara? Como é que você vai fazer isso? Então, as coisas ficaram mais difíceis. E eu sabia exatamente o que tinha que fazer, porque até ali e até hoje, a gente não faz prospecção usando, por exemplo, telefone. E todo mundo estava no e-mail. Então, o negócio saiu da cozinha da minha casa e cresceu rapidamente. Porque tinha método, tinha processo, tinha as pessoas certas. A gente cresceu rápido, não só o número de clientes, mas também o time. Eu prometi para Leão, pro Baltar e para as outras pessoas que estavam conosco aqui, que, com 3 meses a gente vai ter mais ou menos uns 7, 8 clientes, vai ser legal, vai estar todo mundo estabilizado. E com 3 meses a gente tinha 28 clientes. Então, a gente tinha um monte de problema para resolver, mas eram bons problemas, porque a gente tinha cliente dentro de casa, tá? Realmente, o problema que a gente resolve é um problema global, é um problema geração de oportunidade para negócio B2B, é um problema geral no mundo todo, e a gente acredita que a MITS não tem limites ou barreiras. A gente quer realmente expandir, como já tem clientes fora do Brasil desde sempre, desde o primeiro mês.
Juliano, fala um pouco para a gente mais o que a gente oferece de valor para os clientes, qual que é o propósito da MITS, o que a gente leva ali de solução para as outras empresas. O propósito da MITS é muito simples. É simples de falar, ele é difícil, é complexo de fazer, mas com bons profissionais, com bons processos, a gente consegue dar resultado e a gente dá muito resultado por conta disso. Nosso propósito é conectar as empresas com os decisores das companhias, das empresas, do mercado que eles querem atender. Então, o que a gente faz é conectar time de venda B2B com decisores das empresas que eles buscam atender, os decisores das empresas do mercado-alvo desses times. O que a gente entrega no fim do dia, reuniões agendadas na agenda desse time de vendas. Essas reuniões são reuniões comerciais, são reuniões agendadas por nós, mas em nome do nosso cliente. E, basicamente, o que eu falo, o que a gente faz eu abro a porta, coloco você lá dentro, apresento os dois, saio, fecho a porta, e vocês dois vão se relacionar comercialmente e iniciar o processo de negociação e de venda e de compra B2B. Não é, de maneira geral, não é uma venda simples do nosso cliente para o cliente dele, mas, independente de ser com a MITS ou não, a venda dele vai continuar sendo a mesma. A MITS entra para facilitar esse encontro. Então, ele para de depender de, por exemplo, networking, indicação, eventos, Google, etc., e olha para o mercado com uma assertividade muito maior, sem ter que montar dentro de casa um departamento de prospecção, onde ele teria que treinar pessoas, contratar sistemas, fazer um monte de outras coisas, e no fim ele não tem o know-how, tá? De maneira geral, ele não tem o know-how sobre como fazer essa prospecção. Como é que ele encontra esse lead, como é que ele se relaciona com ele. Uma coisa que eu falo aqui é que falar com o CFO de banco, quero falar com o CFO de banco, maravilha. O CFO do Itaú provavelmente não fala a mesma língua do CFO do Gympass, do Nubank, tá? Então, você tem dois bancos, é tudo banco, é tudo CFO. Mas, cara, estou falando de Itaú e Nubank, né? Provavelmente, um é mais descolado que o outro, um se comporta diferente do outro. Então, esses entendimentos, eles são importantes. E o seu time interno, quando ele vai ter isso, né? A gente tem um monte de empresas que a gente faz prospecção e a gente consegue, aprender com todas elas e melhorar o nosso processo para entregar mais valor para o teu negócio, inclusive. Bom, Juliano, conta pra gente quais que foram, né, os pontos de virada da MITS, né? Contar aí um pouco pra gente sobre esse número de clientes, de colaboradores, marcos aí dessa trajetória da MITS. O negócio nasceu em fevereiro de 2020. Então, nesse momento, a gente está falando aqui de mais ou menos 3 anos e meio. Em 3 anos e meio, a gente teve muita coisa marcante, tá? Obviamente que a gente teve um monte de desafio, ainda tem um monte de desafio. O negócio está nascendo, porque são 3 anos e meio, é uma criança engatinhando, mas alguns marcos interessantes, importantes, não só para mim, mas para o negócio, para os nossos clientes, para os nossos colaboradores. Atingir os... Obviamente que vinha escala, né? Atingir os primeiros 25 foi um marco, 25 clientes foi um marco. Atingir os primeiros 50 foi um marco. Mas atingir os primeiros 100, aquilo sim foi um marco. Tá? Porque a gente tinha esse número como meta, a gente tinha um olhar de precisamos atender 100 empresas, porque com 100 empresas a gente vai ter aprendido um monte de coisa e para sair de 100 para 200 vai ser muito mais fácil. Tá? Não é tão mais fácil, mas você aprende muito. Então, atender 100 empresas, atingir 100 empresas ativas foi um marco. Receber o reconhecimento da Endeavor, que é uma entidade de nível global, que trata de empreendedorismo, especialmente de startups e inovação, enfim. Receber o reconhecimento
de sermos uma empresa scale-up. Scale-up são empresas são startups de alto crescimento, tá? São startups que crescem além do normal. E a gente recebeu isso, a gente participou do programa. Eu sou um empreendedor Endeavor Scale-up e tenho muito orgulho disso, porque nos ajudou bastante. E hoje eu olho para o ecossistema empreendedor com um outro olhar, que eu consigo ajudar outras pessoas a chegarem mais longe, como me ajudaram também. É um selo de referência a nível mundial e muito importante para a gente. Nos primeiros 18 meses de empresa, a gente atingiu 600% de crescimento. No segundo ano da empresa, nós crescemos 600%. Isso, para quem começou na cozinha de casa com R$500 investidos, é um absurdo. Tá? Trazendo em números, isso está público, está na mídia aí, enfim, tem essa informação. Eu comecei o negócio com R$500 e em fevereiro, em dezembro do mesmo ano, a gente faturou somado R$501 mil. A gente bateu a meta, que era 500 mil, a gente bateu 501 mil. Então, basicamente, dos R$500 que começaram, a gente multiplicou por 1.000 em 11 meses. No segundo ano, 2021, a gente saiu de 501 mil faturados para 3,5 milhões. No ano seguinte, mais um crescimento de 3 dígitos. Esse ano, mais outro crescimento de 3 dígitos. E assim, isso não vai parar agora. Está longe de parar, tá? Um outro marco importante, desculpa me estendendo, mas tem muita história para contar, atingir 50 pessoas no time e 150 clientes atendidos. Isso é um outro marco bem importante para a gente, tá? Nosso time saiu de novo, eu sozinho na cozinha, depois 2 pessoas, 3 pessoas, hoje a gente tem mais de 50 pessoas. Isso é um grupo enorme de pessoas trabalhando pelos nossos clientes, colocando esses clientes no centro de tudo. Em termos de números, atingir 8 dígitos de faturamento em 3 anos é também um marco relevante e importante para nós como empreendedores, para a gente como para os colaboradores, para os clientes e para o negócio e para o mercado, tá? Porque no mercado não conheço outras empresas que façam o que a gente faz e que tenham esse crescimento tão forte, duradouro e com um faturamento nesse padrão. E como que você vê o futuro da prospecção B2B e como que isso também se relaciona com o futuro da MITS? Inteligência artificial hoje está em tudo, né? Hoje isso está desde o ChatGPT até ajudar a fazer prospecção, ajudar a vender, ajudar a calcular coisas, enfim, está em tudo. Eu não vejo como fazer prospecção no futuro curto, médio prazo, sem aplicação de inteligência artificial, bem como a geração e a utilização de dados, gerando informação precisa sobre os mercados, sobre os leads, sobre como chegar nesses leads, qual é a melhor forma de fazer e ajudando uma coisa que ninguém fala muito, mas eu penso muito nisso. Todo mundo fala do SDR, do BDR, do pré-vendedor, do vendedor, mas e a gestão disso? Como é que a gente ajuda o gestor, seja ele diretor, seja ele gerente de vendas, seja ele gerente de marketing, a entender onde estão os melhores leads, qual é a forma de chegar nesses leads, qual é a forma de você abordar esses leads para convencê-los, ou pelo menos ter uma oportunidade maior, uma chance maior de convencê-los a vir para a sua mesa para negociar com o seu time comercial. Isso tudo passa por tecnologia, inteligência, dados, insights, processamento, e é isso que eu acredito, é nesse caminho que a MITS vai. Nós já estamos indo nesse caminho. Posso trazer aqui, não posso contar, vou falar do milagre, mas não vou falar o santo. A MITS vai ter uma novidade muito interessante e bem importante para o nosso mercado logo em breve.
a nossa ideia nesse sentido é transformar o que a gente é hoje na MITS do futuro, e a MITS do futuro ela é baseada em dados, processamento, inteligência, insights, para, no fim, entregar eficiência para o nosso cliente. Entregar mais e melhores leads para que o time dele consiga trabalhar em cima de insights e converter mais e melhores negócios. É só assim que o nosso negócio vai crescer e que o negócio do nosso cliente vai crescer, gerar riqueza, ter impacto econômico social, contratar mais e tudo mais. Então, é isso que eu acredito. Bom, Juliano, a gente já vai encerrar o papo por aqui. É muito legal saber aí de todo o seu conhecimento sobre prospecção B2B, a história da MITS também, uma história de super sucesso, né? E vai ter cada vez mais sucesso daqui para frente, com certeza. E queria agradecer mesmo pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Muito obrigado, Mari. Obrigado a toda a equipe que está por trás disso aqui, organizando o MITS Talks. Obrigado pela dedicação, pela organização. E eu sei que o que vocês estão fazendo aqui vai dar muitos frutos para o negócio e principalmente para o mercado. Eu acho que o grande ponto aqui é que a gente precisa educar o mercado. Tá? A gente precisa levar conhecimento sobre prospecção, sobre venda, sobre cultura de vendas. As empresas precisam desenvolver cultura de vendas. Tem cultura de negócio, tem cultura de produzir, de entregar, tem cultura de qualidade, mas precisam também desenvolver cultura de vendas, acordar e dormir pensando em como levar o negócio mais à frente, crescer mais. Bom, acho que é isso, pessoal. Sigam a gente ali no Spotify e se inscrevam no nosso canal no YouTube. Logo, logo a gente vai trazer outros episódios e outros convidados aqui da MITS para falar sobre diversos temas também. Até breve. Tchau, obrigado.